Boa noite, pessoal, nossos amigos. Mais uma quinta-feira de estudo. Uma boa noite a todos aí. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez juntos, né, para essa reflexão de um tema interessante da Revista Espírita. Continuando o tema aí, né, Davi, que nós vamos falar com o pessoal aí. Sempre agradecendo a presença, os comentários, aquele simples boa noite que já nos anima bastante, né? Obrigado pela presença, o pessoal está chegando aí. E aí nós vamos iniciar com a prece e depois já vamos começar aí, concluir, né? Vamos concluir um tema interessante da semana passada que foi bem, deu uma repercussão bem interessante. Porque são assuntos muito interessantes que a revista nos proporciona, né? Então vamos orar para manter uma sintonia com a espiritualidade, para que possamos aí realmente aproveitar um pouco mais, né, esse momento. Então vamos nesse momento, acalmar a nossa mente, relaxando os nossos corações, tentando deixar os problemas do dia a dia, da correria que nós passamos hoje, e adentrar ao mundo espiritual, buscando uma sintonia mais próxima com os nossos anjos guardiães, espíritos amigos, que estão sempre conosco, nos orientando, espíritos familiares, para que possamos, então, em contato com esse clima mais superior, acalmando a nossa mente e entrando no clima do estudo dessa noite. Sempre agradecendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados, tendo a oportunidade de aprender e estudar a doutrina espírita, principalmente através da revista Esse Manancial de Sabedoria, que nos engrandece e nos faz repensar cada vez mais sobre a nossa posição aqui no mundo, aqui nessa terra. E agradecer sempre à equipe espiritual de Allan Kardec, a todos que compuseram essa obra maravilhosa e que estão nos dando essa oportunidade sublime de aprendizado. Obrigado, Jesus, obrigado, benfeitores espirituais, e permaneça conosco, Senhor, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, que assim seja. É isso aí, pessoal. Sempre os nossos amigos de sempre aí, a Maíra, o Newton, a Ana, a Ivone, Marines, Márcia, Silvete, pessoal que vai chegando aí. Nosso muito boa noite, obrigado aí pela participação de todos, tá? Bom, vamos lá então. Nós estamos em fevereiro de 1861. Deixa eu só conferir. É isso mesmo. Fevereiro 1861. Conversas familiares de além-túmulo e o suicídio de um ateu. E até a própria, né, o próprio Kardec coloca, né, assim, que a oportunidade, né, da gente aprender um pouco com esse tema, né, em relação ao suicídio, não só um suicídio, né, mas a questão ali de um próprio ateu. No caso aqui, uma pessoa que não acreditava no nada, não acreditava em nada, não tinha essa visão ali espiritual, não tinha essa visão religiosa. E como que isso, de uma certa forma também, né, apesar de nós sabermos, né, Davi, sempre fala isso, cada caso é um caso. Mas nessa questão aqui, como essa frustração, principalmente, uma coisa que me chamou a atenção, acho que a palavra é essa, a frustração, né, de chegar no plano espiritual e ver que o nada não existe, né, que lá era apenas uma teoria que a pessoa cria, acaba comprando isso como se fosse uma verdade e vai sofrer muito, né? Já sofre por causa do suicídio, né, de uma certa forma. E ainda então, esse nada ainda, de uma certa forma, cria ali, né, uma intranquilidade muito grande para o espírito, né, Davi? Luiz, quando o orgulho preside a nossa vida, né? Porque orgulho todos temos, mas quando ele preside a nossa vida, a gente pode fazer coisas muito estranhas, que são, se fôssemos olhar a nível mais profundo, seriam até ridículas, né? Que é exatamente esses comportamentos esdrúxulos que muitas vezes a gente adota, e especialmente o materialismo, né? Que é fruto do orgulho, de não reconhecer que existe acima de nós algo mais poderoso, alguém que criou tudo que nós não podemos controlar, né? Então, o orgulho é um sentimento horrível. E como nós sempre dizemos, né, Davi, a gente tem que trazer isso para a nossa vida também, porque são casos, o caso desses espíritos que a gente está analisando aqui, a gente está estudando, tem essa oportunidade, né, agradecemos aí por eles prestar acho que eles estão prestando um favor para nós, né, para todo mundo que quer estudar, e a gente pensar também que esses pensamentos únicos, essas cristalizações de ideias, isso, né, muito, de uma certa forma, prejudica muito o nosso pensamento, né? A gente fica muito ligado a essas coisas
E a gente acaba sofrendo também com isso. Então tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos próprios, no sentido de acharmos que somos dono da razão, né? É importante questionar isso, né? Bom, vamos lá então, Davi. Nós estamos agora na questão 9, né? E eu vou ler então, a gente vai falando junto aí, eu leio uma, a gente vai revezando. A questão 9 fala o seguinte: quando vos afogastes, né? Porque o suicídio foi assim, né? Ele entrou tá falando aqui que ele afogou-se voluntariamente, né? Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Aí tem outra pergunta: que reflexões fizestes neste momento? Bom, a primeira pergunta então, ele fala assim: que ideias tinhas da consequência? Nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Olha lá, de novo, né? Aquela coisa de achar que nada existia, né? O orgulho levou ele, de uma certa forma, a considerar isso, né? Aí depois ele fala, Davi, depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Ou seja, sofrer mais ainda eu entendi justamente por ter que aceitar, né, Davi? Aí vem aquela coisa de tentar eliminar ali, de uma certa forma, o orgulho. Ele vai ter que aceitar realmente que o nada não existe, né? Também, né? Ele acreditou assim, depois também de ter cumprido a própria vida, né? Ele tem que sofrer agora, se ele achava que sofria, agora é que o sofrimento é grande, né? Então vai sofrer mais ainda. Se eu achava que o sofrimento na Terra era muito grande e eu não podia suportá-lo, esse sofrimento agora na vida espiritual, por uma questão de orgulho, né? De negar a existência de Deus, do próprio Espírito, é um sofrimento maior ainda, né? Porque você tem que primeiro reconhecer, sentir-se diante daquilo que você sempre negou. Imagina, como que você vai ficar perante si mesmo, né? Como fui ridículo, né? Como fui estúpido em negar o óbvio, né? Aquilo que é da vida o mais nobre, né? Ou seja, negou a essência da vida, né? Negou aquilo que é a essência de tudo, né? E agora é um recomeço difícil, né? Pode ler a 10 agora, Davi. Agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isso muito me atormenta. Quer dizer, claro que eu estou agora, né? Só que isso é um tormento para mim. Nossa. Porque imagina, quando você não considerou a existência da vida futura, você também não tomou providência na existência, na vida, para construir nada em relação a isso. Então o futuro é apavorante, porque o futuro é uma incerteza, né? Uma incerteza de tempos que virão, de enfrentamentos que o próprio espírito não sabe como será. Ninguém sabe. Ele terá que enfrentar e a consequência ela vai se desenrolar depois enquanto o futuro for se apresentando, né? E não tem como escapar, né, Davi? A gente sabe que no plano espiritual é importante, claro que ele está aprendendo, né? Com certeza, mas ele vai ter que encarar, e deve ser muito difícil realmente, porque a gente sabe também que não adianta querer enganar, não vai ser fácil, né? Assim, e claro que ele tem toda a condição de vencer, mas a gente sabe que é um desafio muito grande. Nós vivemos isso no dia a dia, né? É só a gente pensar, cada um tem as suas mazelas, né? As dificuldades no dia a dia, a gente sabe disso, então ele também tem essa consciência, né? Pode ler a 11, Davi. Tornastes a ver vossa esposa e vosso irmão? Oh, não. Ou seja, por alguns motivos, né? O próprio espírito pode não querer ir, né? Às vezes até por vergonha mesmo, né? Por não se achar digno, ou por ser vetado isso a ele, né? Se a gente ler o livro Nosso Lar, a gente vai perceber que vários espíritos queriam mandar carta para a família, queriam se aproximar da família, os benfeitores lutavam para dizer que não era possível. No caso do suicida, é um pouco mais complicado ainda. Quem leu, nós estamos estudando agora o livro Memória de um Suicida, né? E o espírito, ele queria voltar, deu um trabalho danado para a espiritualidade lá, né? E eles levaram ele. E depois tiveram que levar ele embora antes da hora, porque ele foi vendo coisas que, na verdade, ele não queria ver. Ele achou que encontrar a família, a filhinha pequenininha, a mulher lá, do jeito que ele deixou, né? Mas a filha já era grande, já tinha se prostituído, as coisas, a esposa explorava a filha, e foi por aí adiante, né? Não vou contar o livro aqui, é bom que a gente leia, né? E vamos percebendo, então, por que os benfeitores também não permitem que o espírito volte imediatamente para rever? Porque praticamente o suicídio é um abandono daqueles que ficaram, né? À própria sorte.
Claro que, mas um pai de família não pode desencarnar naturalmente e os filhos ficarem também à mercê da sorte? Não, aí não é da sorte. Se o desencarne for um desencarne programado, também está programado a sequência do amparo àqueles que ficaram, né? Agora, eu tenho um programa, eu sou o amparo, eu sou o que vai ajudar, o que vai acolher, o que vai amparar. De repente Sim. eu saio de cena, por minha própria vontade, aí aqueles que ficaram, ficaram à deriva, né? Justamente. Tem uma consequência muito maior, né? Nós estamos juntos, nós não temos... Também, é como a gente fala, né? O suicídio não estamos julgando, mas também é um ato de extremo egoísmo, justamente por não pensar nos outros, né? Que vai acabar acarretando. Não tem como. Não é um ato isolado. Nós estamos ligados, né? Então a Sim. pessoa tem pai, tem mãe, tem parentes, tem amigos, né? Verdade. E uma coisa que eu pensei agora, Davi, eu acho que aconteceu com o próprio André Luiz, que às vezes recebe visita, mas a pessoa não está na sintonia de conseguir perceber também, né? Pode acontecer isso, né? Eu acho que era a mãezinha do André Luiz que tentava se aproximar dele, demorou para ele perceber ela. Eu não lembro, eu acho que era. Acho que era, né? Uma coisa assim, né? Isso. Também tem isso, né? Você não percebe. Eu acho que sempre recebe ajuda de uma certa forma, mas a gente, né, a sintonia dele é tão apegada a alguma coisa que não percebe, não registra, né? Talvez seria isso. Né? Aí ele fala assim, a 12. E por que não, né? Por que você não viu a esposa e vosso irmão? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e só na aventura se reúne. Eis o que é. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Como está Quer no dizer, teu livro? Luiz, que quer dizer assim, para que confundir os nossos desesperos, ou seja, juntar os desesperos, o dele e o dos familiares que entendi. ficaram. Para que confundir, juntar, né? Então, aí o que acontece? Um exílio na desgraça, né? Ou seja, ele exilou-se na desgraça e é só Entendi. na aventura que ele vai se reunir a eles, né? Por enquanto não é possível, né? Ele se exilou na desgraça, né? Então, por isso que não foi possível ainda. Entendi. Ou seja, ele mesmo está falando assim, eu me coloquei longe deles, né? Uma coisa assim, né? Isso. 13ª. Isso. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair para junto de vós? Não o façais, pois não o mereço. Então ele estava se sentindo inferior ao próprio irmão, né? Sim. E que estava desencarnado, mas ele estava sentindo que não merecia. Ele sabia no sentimento dele que não tinha merecimento para ter algo de bom para ele. É um sentimento de culpa do espírito, né? Culpa, Se não, Deus terrível. permite, né? O Criador não abandona ninguém à própria sorte, né? Mas é o próprio espírito que não se sente merecedor. Justamente. O pessoal dando boa noite aí, boa noite, pessoal. E aí ele fala assim, Davi, por que vos opondes, né? Porque ele também não é feliz. Então ele sabe também, né, a condição, de uma certa forma, um pouco a condição do irmão. E talvez, né, isso não faria nem bem para ele, porque parece que os dois estão numa condição difícil, né, Davi? A gente vai ver aqui mais para frente o que aconteceu ali com o irmão, né? Primeiro, de não merecer, né? O sentimento de não merecer. Depois, porque também sabe a situação do irmão, né? Sabe a situação, né? Tem uma leve 15ª, né? consciência. Isso. Receais a sua presença, e, no entanto, ele só poderia ser benéfica para vós. Não, mais tarde. Ele não se sente em condição de receber o irmão perto dele, né? Imagina a vergonha que ele está sentindo, né? O processo autopunitivo, todo aquele drama de consciência que ele está, né? Então ele não tem. É como você está, às vezes não está bem, e você quer se recolher ao teu quarto para ficar ali um pouco com você mesmo, descansar, e alguém fala assim: você não receberia umas pessoas aqui para te visitar? Não quero, eu quero ficar sozinho, eu quero descansar, eu tô com dor, eu tô tal. Mais ou menos isso, né? Sim. É um misto de um pouco de revolta com um pouco de vergonha, né? A gente tem isso mesmo, é verdade. Aí ele fala assim: vosso parente pergunta se assistires ao vosso enterro e se ficaste satisfeito com o que ele fez na ocasião. Sim. Então a gente vai entender depois que tem alguém ali, né, na equipe, né, Denise, o Davi, que é pessoa assim, é ligada a ele, né? A gente vai ver isso aí, tá? Aí é 17. Tende algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. De novo, hein, Davi? Já falamos isso várias vezes, da importância da oração. Quantas vezes nós vimos aqui, o Espírito pede isso, e foi atendido, e melhorou muito a situação dele. Então, os Espíritos têm essa consciência, né? Que ores por mim, né? Orem por mim. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem toda a indicação da oração pelos mortos, né?
para que a gente ore pelos mortos, para a gente poder oferecer conforto, oferecer amparo e por nos recordarmos deles, né? Que isso faz também com que eles se sintam mais felizes. Bom, a 18ª, né? Parece que no círculo das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Ó, os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Então, ele, dentro do círculo de família dele, tem quem pensa como ele, né? E ele agora, ele que sempre deve ter entretido conversas em torno desse assunto, né, do materialismo junto e do ateísmo junto aos aqueles que pensavam como ele, agora quer falar diferente, né? Porque está sentindo, agora ele viu, ele constatou que não é assim. Infelizmente, né, tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que Deus não pode tratar de igual maneira aquele que crê nele daquele que não crê. Isso não quer dizer que Deus pune quem quer que seja, mas a sua lei não pode ter como consequência para aquele que não acredita as mesmas coisas que tem para aquele que acredita. Aquele que segue a vontade do Pai, que faz a vontade de Deus. O espírito que nega, naturalmente, diante da própria lei divina, ele está implicado numa consequência dolorosa. Principalmente a primeira dela é reconhecer e envergonhar-se, né, do processo onde ele se encontra. Perceber também que perdeu tempo, né, que atrasou a sua vida. Essa é a pior parte também. E de novo, trazendo para o contexto da nossa vida a responsabilidade que nós temos com as nossas ideias, daquilo que nós acreditamos. Tomar muito cuidado. Claro, quando for uma coisa boa, né, a gente tem até o dever de orientar, né? Claro, também respeitando todas as crenças, toda forma de pensar. Mas nesse caso aqui, com certeza deve ter convencido também muitas pessoas com seus argumentos. E isso vai pesar também, né? Olha como é difícil, né? Ou que a gente escreve, né? A gente deixa as coisas escritas aí, principalmente nesses meios sociais que a gente tem acesso, com escrita também ali, é muito perigoso. Tomar muito cuidado daquilo que nós realmente pensamos, né? Bom, vamos lá. Aqui, Davi, agora vai ter uma evocação de um irmão dele, né? Ou seja, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Então vamos lembrar, esse espírito que nós estamos conversando, ele é um espírito de um ateu que cometeu suicídio. O irmão também tinha as mesmas ideias, fazia parte do círculo de amizade dele ali, com certeza, tá? Só que não morreu, né? Não fala aqui do jeito que foi, mas morreu de forma natural, né? E não cometeu suicídio. Então a gente vai perceber agora a diferença em relação a cada caso, que a gente sempre gosta de falar aqui, né? Aí fala assim: evocação de um irmão do procedente que professava as mesmas teorias, mas não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo e sua escrita é claro e legível. Olha que interessante, Davi. Apesar de todo o drama, de todo o problema que vai gerar o suicídio, né? Que vai gerar essa questão ali do ateísmo, do nada, mas já tem uma forma diferente de ver as coisas, né? Nesse caso, o irmão, né? Já tem um pouco mais de tranquilidade, já talvez compreende um pouco mais as coisas, né? A incredulidade, ela tem um preço grave para o espírito, né? Que negar a providência divina, é negar, como nós falamos, a essência de tudo, né? Negar a vida espiritual, negar o prosseguimento da vida, é viver materialmente, é viver só para as sensações do corpo, sem se importar com o espírito em si, né? A 19ª, então, é a evocação desse espírito. Possa o quadro dos vossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. 20. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Aqui não é o espírito que está fugindo dele, é que ele não consegue fixar o irmão, ou seja, não consegue estar na presença, né, do irmão. Ele não consegue estar no mesmo ambiente, na mesma condição que o irmão. Aí fala assim, 21. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Percebe nitidamente, porque
aqui nós acabamos de falar, né? Uma escrita mais calma, apresentou mais calma, uma escrita clara e legível. Lembrando que o outro não conseguia escrever, quebrava o lápis, estava nervoso, né? É. Então a gente já vê a diferença aí. A resposta é a seguinte, né? O irmão está falando. Não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Olha que chamando a atenção, né? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Está fazendo uma comparação. Imagina como estou sentindo aqui, né? Imagina só, olha só. Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Olha que coisa terrível, hein? Aqui nós falamos, olha o orgulho supremo aí de realmente você não abrir a mente, não tentar entender outras ideias, esse pensamento único cristalizado. Olha o reflexo disso tudo, né, Davi? Luiz, é uma coisa bastante dolorosa, né? Essa ideia, essa coisa do Espírito testemunhar por ele mesmo, né? Que ele está errado, e ouvir de outros, lá onde ele está, né? Mesmo acolhido, os benfeitores vão falar, ele vai ouvir sobre a vida, né? Não sobre o nada. Isso é terrível para o espírito, por causa do orgulho, né? Então, e é um dos motivos, né, como nós pensamos aí, de que que ele não consegue ver o irmão está numa outra faixa, né, vibracional que é dele. Sabemos que os espíritos se encontram no mundo espiritual por faixa de sintonia, como aqui na Terra também. A gente também está em faixa de sintonia uns com os outros. Então, não vai ver o irmão até que o irmão não consiga vencer essa faixa, né? Ou ele Davi, pode, com ajuda, também vê-lo, né? eu peguei uma frase aqui que ele fala o seguinte, né? Ele fala que se persuadiu, ó, se persuadiu. Aí eu É, pergunto para você, nós nos persuadimos ou somos persuadiados? persuadido. Persuadidos. É. Persuadidos. Como é que A seria? gente, Os dois, a né? gente quer acreditar em algumas coisas, por causa do orgulho, Luiz, é exatamente o orgulho. Por exemplo, eu olho para a sociedade e não aceito ela como ela é. Eu olho para as coisas como elas estão e não aceito elas como elas são. E aí o que eu faço? Aparece uma teoria mirabolante, absurda, que me dá Vai de encontro ao que eu, que vai de vai de encontro ao que encontro a exatamente o que eu estou pensando e massageia o meu orgulho, eu pego aquela ideia e me convenço dela. Eu vou fazer um trabalho de persuasão comigo mesmo. Vou me convencer de que é daquele jeito mesmo, que eu quero acreditar naquilo. Eu quero acreditar que a violência resolve, quero acreditar que as ideologias apresentadas por outro é a melhor. Né? Eu quero acreditar nisso, quero acreditar naquilo. Por quê? Porque isso na verdade, massageia o meu orgulho. Tá? Vai de encontro ao que eu quero. E cada um vai buscar aquilo que é de afinidade com a sua própria crença. Né? Então ele quer ele quer algo que ele possa usar aquilo para se persuadir de que ele está certo. Davi, hoje tem um termo até interessante para a gente, os sociólogos usam esse termo, hoje o termo chama pós-verdade. Quando você cria uma verdade para você, você não quer ouvir. Nesse caso, nem os fatos convencem a pessoa, ela já não consegue mais, nem através dos fatos, ela não consegue mais deixar de pensar, ou não tem mais, ela perde a razão nesse caso. O que seria assim? O que leva a pessoa a não acreditar nos fatos assim? Não perde, Luiz. É que a pessoa ela vai fazendo um trabalho de alienação. Quando você acredita muito numa ideia e você mantém essa ideia na cabeça fortemente, o Kardec chama isso de monoideia. A monoideia, ela vai sendo incorporada pelo cérebro físico, pela memória, pelos equipamentos cerebrais. E ela passa a ser para você um grande obstáculo para você pensar depois diferente, porque se torna semifísico, né? É também do pensamento, é espiritual, mas é também físico agora. O cérebro está todo encharcado com essa ideia, né? Que são chamadas monoideias, aquelas ideias e tal. E aí você nega o óbvio, faz papel ridículo e nega o óbvio. Então, vamos supor que você elege um ídolo, né? Tal. E porque quer aquela ideia para você. E ele faz isso, faz aquilo. De repente surge alguma coisa que mostra que esse ídolo não é nada disso. Que atrás tem um monte de coisa errada, tem crimes, tem tal, tal, tal. Aí você olha e fala, não, isso é tudo criação para poder destruir o meu ídolo.
Então eu continuo adorando aquele ídolo, a despeito de todos os indícios que apareçam, de todas as provas, aquilo, né? Não é uma questão de julgar, é uma questão de ponderar. Então, eu não preciso julgar ninguém, mas eu posso ponderar se eu devo continuar me inspirando naquele comportamento, naquela ideologia, naquele pensamento, ter o pensamento racional, né? Que o Kardec disse que a razão é a única, né? Que aquilo que é verdadeiro, né? É aquilo que pode encarar a razão em qualquer fase, qualquer época da humanidade. Então, em qualquer época da humanidade, aquilo precisa ser real, ter comprovação, ter realmente fundamento, para eu poder assimilar como uma realidade, uma verdade. Mas, como eu estou encharcado, eu estou envolvido por aquela ideia, estou auto-obsidiado por ela, né, que é da ideia fixa, eu não consigo me libertar dela, eu fico à mercê daquela ideia. Né? E assim vou caminhando, né? Com certeza, a gente está vivendo muito isso, né? Aí ele fala assim, deixa eu ver, encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, olha só, verdade imponente não tem escapatória. Agora não é mais uma teoria, ele vai ver. Isso que é terrível, né? Esse espírito se sente aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso, que eu acho que é a pior coisa que pode existir, de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Nossa, esse remorso eu acho que é aí que coloca o espírito lá embaixo mesmo, e que cria essa necessidade do reajuste e prejudica muito mesmo. Eu acho que o remorso é uma coisa terrível, né? Corrói, o remorso vai corroendo ali, né? Praticamente ali. Aí ele coloca da verdade, né, Luiz? Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, na verdade, não é ninguém que está fazendo nada contra ele, é a verdade. Verdade. A verdade se apresenta na frente dele imponente, ou seja, não tem como negá-la, né? Se você, por algum motivo aqui defendeu isso ou aquilo, né, na verdade, não tem como fugir disso, né? Tem uma pergunta aí no chat, né? Ó, a Ana está falando, né? Ana, boa noite. Trazemos dentro de nós o amor de Deus. O ser que não crê desenvolve um vazio existencial e assim desiste de viver? O vazio existencial, ele acontece porque quando a gente perde realmente a conexão com Deus. Quando nós perdemos a conexão com Deus para ficar com as nossas convicções, né, nós começamos a perecer, a sofrer. Porque o que nos mantém oxigenados, o que nos mantém vitalizados é o fluxo divino, né, que se liga a nós, que é o que vem do Pai Celeste. Somos alimentados pelo amor de Deus, sempre. Agora, eu posso não estar em sintonia com esse amor, e aí eu vou começando a sofrer da falta da presença de Deus em mim, que leva realmente a um processo de depressão, solidão tão profunda, tão angustiante, que pode ocorrer uma ideia suicida, sem dúvida. Não, a gente sente isso, né, na própria vivendo, a gente já, quando a gente fica longe disso tudo, a gente começa a sofrer, parece que as coisas vão perdendo sentido, a gente tem mais dificuldade de lidar com as situações. E quando a gente tem isso, parece que é um alimento, né, nos dá força. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas nos dá força para continuar. Eu acho que isso é fundamental nesse estágio que nós estamos vivendo, né? Essa esperança, eu acho que é tudo mesmo, né? A Luciana está falando, né? Como se ele tivesse vazio na alma, fora desintonia, né? Não, como se ele tivesse vazio na alma, fora da sintonia de Deus, né? É isso mesmo. Ele está fora da sintonia de Deus. Afastar-se de Deus é sofrer da mais terrível de todas as solidões que nós podemos sentir. Não existe uma solidão maior do que a falta de Deus. O homem pode sentir solidão por falta de qualquer outra coisa, que muitas vezes é a interpretação da sua vaidade, do seu comodismo, de ter quem lhe satisfaça os anseios, tal. Mas a solidão pela falta de Deus é a pior de todas elas. Ela fatalmente leva o espírito à autodestruição, porque ele vai se fechando num ambiente escuro, né, sem luz, sem enxergar mais nada que dê sentido à vida, né, precipitando-se num fosso, né, autodestruindo-se, né? Estava pensando uma coisa, para a gente finalizar aqui, né? Uma coisa é você tentar me impor a sua ideia. Eu sempre vou desconfiar, falar, mas talvez o Davi, sabe que o Davi não está querendo manipular, vamos dar um exemplo. Agora, você sentir, ver, é totalmente diferente, né? Igual ele falou, é imponente, não tem como negar mais, né?
Isso que deve ser doído, eu imagino, né? Deve ser muito complicado. Aí ele fala assim, Davi, a situação, para finalizar essa parte, que está no horário, e vamos ter mais coisa para a gente ver depois desse assunto. Aí ele fala assim, a situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus nos toca, pois o orgulho de tal modo se aposta de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes, né? Então, olha o que ele fala, Davi. Situação insuportável, não há calma nem repouso. E ele realmente é aquela palavra que nós estamos usando, o orgulho. Olha o que ele fala, ó. Ou seja, o orgulho de tal modo se aposta de nós, a ponto de ser preciso muito tempo para nos despojarmos dessa roupagem fatal, né? Olha só. Que coisa impressionante, que É o que eu te lamento. falei da ideia, Luiz. É aquela ideia, aquela monoideia, né? Que vai endurecendo o pensamento e o sentimento, né? Essa ideia terrível aí, né? Olha só. Quando o amor de Deus nos toca, né? E aí É, cabe a ele abrir tudo isso. Parece que é simples, né? A gente poderia pensar assim, mas é só acreditar e não é. É além disso, né, Davi? Poderia falar assim, mas é só de acreditar em Deus, ele está vendo, mas não é só isso. Ainda traz os resquícios ainda, né? Isso que é terrível, né? Aí vem o remorso, né? Talvez impede um pouco de enxergar um pouco mais rápido, talvez, isso, né? É muito difícil. é. É E muito difícil. permanece, viu, ainda no mundo espiritual, Sim, mesmo vendo tudo isso, uma pontinha de incredulidade. sim, Será mesmo? Será que eu não estou sim. alucinando? Será que eu não estou num pesadelo, né? O espírito ainda tem muita dificuldade. Ele vai ter que vencer, porque, em verdade, ele fixou isso por muito tempo. Então agora ele tem que desgastar isso, né? Como diz a benfeitora Maria Dolores, você tem que gastar as razões que te levaram a acreditar no que você acredita. Enquanto você não gastar essas razões, o sofrimento é inerente, ele faz parte. Até que você convença, se perceba, sinta que não é assim. Com certeza, verdade. Coisa impressionante esse entender um pouco isso, né? É muito interessante. A gente percebe que o irmão tem um pouco mais de lucidez, apesar de estar sofrendo também, mas a gente percebe uma lucidez maior, né? Já É. percebe que ele tem uma outra forma de ver tudo, né? É isso aí. Muito bom, nós vamos continuar, viu, pessoal? Tem mais umas partes para ser falado aí, que é um assunto bem interessante, mas vamos respeitar o nosso tempo aí, né? É isso aí, Davi. Boa noite para todos. E o Davi vai fazer a prece para nós. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, meus irmãos, pela presença conosco, por esse entrelaçamento de almas. Vamos então, nesse momento, agradecer ao Celeste Pai que nos tem sustentado, que nos tem amparado em nossas existências, rogando a Ele que nos dê lucidez, claridade para a nossa mente, a fim de que não venhamos nós também precipitarmos-nos na incredulidade, que possamos aproveitar as bênçãos que recebemos e multiplicar os valores da nossa vida, auxiliando-nos e auxiliando a todos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, assim seja.